Quais serão as diligências que pagam melhor aqui na correspondência jurídica? Confere esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Pessoal, antes de entrar no nosso top 4 propriamente dito, é muito importante destacar o seguinte: aqui na correspondência jurídica nós estamos prestando serviço para um colega advogado, para um escritório de advocacia. Nós não estamos prestando serviço para um cliente final, ou seja, tudo que eu vou falar aqui, principalmente no tocante à precificação, ela é totalmente diferente quando nós estamos lidando com o cliente que bateu lá no nosso escritório, beleza? É importante ter isso em mente para você entender por que quando chega uma audiência, uma sustentação oral ou um flagrante pela correspondência jurídica, a precificação não é a mesma de quando você está passando ali o orçamento para o seu cliente final. Combinado assim? Dito isso, vamos para o nosso primeiro ponto: flagrante. Essa é uma das minhas diligências favoritas. Primeiro, porque de fato ela é bem lucrativa e segundo, porque é muito dinâmico. Eu sou apaixonada por essas diligências que fogem ali do óbvio, que fogem do que a gente imagina do mundo jurídico, de ir a um fórum. Não, isso aqui é totalmente fora, né? É extrajudicial. Então são experiências que contam demais. Quando nós estamos falando da diligência de flagrante, o que é que a gente quer dizer, pessoal? O contratante precisa que você vá até aquela central de flagrantes, aquela delegacia, até aquele local específico para acompanhar essa situação de um flagrante. Aqui na correspondência jurídica, via de regra, nós estamos por empresas. E o que é que significa? Normalmente, o advogado será contratado para acompanhar o funcionário ali nesse flagrante. Aconteceu algum crime, aconteceu alguma situação ali que envolve essa empresa e aí nós somos contratados para dar esse suporte ao funcionário. Veja, não é obrigado ter um advogado lá, mas as empresas fazem isso até mesmo como uma boa prática, como mostrar para o funcionário: olha, você não está sozinho nesse momento, vamos mandar um advogado aí para estar do teu lado nesse flagrante. Essa diligência ela será exclusiva de quem é advogado, certo? E ela costuma demorar algumas horas. Fernanda, quantas horas em média? Pessoal, não dá para prever. Você pode demorar 2, 5, 6 horas. Isso tudo vai interferir na precificação também. E faz sentido no contexto ser uma diligência que você vai cobrar um valor mais acima. Para que fique um pouco mais claro para você a questão da precificação, existe aí uma média de mercado que vai variar. Nós temos vídeos explicando a respeito de precificação, nós temos no nosso curso para correspondente jurídico tudo que interfere na precificação e uma tabela de honorários modelo, um exemplo para que você possa se basear nas suas diligências. Mas para que você possa entender o contexto um pouquinho mais abrangente, pessoal, existe uma média de mercado entre 800, 1.000, 1.200 até 1.500 reais para que você possa acompanhar essa diligência de flagrante. No nosso top 2 de diligências mais lucrativas está a contratação para audiência no comparecimento de advogado e preposto. E o que é que significa isso? O contratante precisa que você vá como advogado e leve um preposto com você, ou que você vá como preposto e leve um colega advogado com você. Presta atenção que não é para ir sozinho como advogado e como preposto ao mesmo tempo, certo? Isso inclusive nem pode, não é permitido. E o que é que eu queria destacar? Por que ela é lucrativa? Porque serão duas pessoas, ou seja, como se fossem duas diligências em uma só. Aqui, quando eu falo que é necessário comparecer um advogado e um preposto, pode surgir a seguinte dúvida: Fernanda, o que faz o preposto? Quem é preposto? Quem pode ser preposto numa audiência dessa? Também temos vídeo aqui no canal explicando a respeito da figura do preposto. Mas eu queria adiantar para você que todo mundo, quem é estudante, quem é bacharel, vai poder fazer a audiência como preposto. Imagine aí a experiência que tu não ganha. Desde o início da tua faculdade, como eu tenho vários alunos e alunas que fazem diligências, que atuam como correspondente desde o início da graduação, imagina o tanto de experiência bacana que você não tem. Já o comparecimento de advogado, como o próprio nome já diz, será exclusivo de advogado. A média de valores para essa diligência também vai variar bastante, pessoal. Desde quem é o seu contratante, ser uma audiência de conciliação, de instrução, mas para que você possa ter uma ideia melhor, esses valores giram em torno de 150, 200, 300 reais para comparecimento dos dois, tá certo? Tanto advogado quanto preposto. E aí vocês irão dividir da maneira que acharem melhor.
No nosso top 3 de diligências mais lucrativas, nós temos a sustentação oral. Essa daqui será uma demanda exclusiva de advogado. A sustentação oral, pessoal, é como se fosse uma última súplica, uma última tentativa de convencer aqueles desembargadores de votarem ao seu favor, de darem aí um ganho para você. Essa também é uma diligência bem comum na correspondência jurídica e que você, advogado correspondente, tem que ter muito cuidado. Afinal de contas, você vai estar ali falando na frente de todos esses desembargadores e precisa ter uma postura, precisa ter uma preparação muito assertiva para que você tenha êxito aí. Faz parte não apenas dos seus argumentos, mas a própria postura, como eu disse, ela faz parte para quem sabe tentar reverter uma decisão, quem sabe fazer com que o seu contratante tenha sucesso naquele processo. Em relação à média de valores que o mercado costuma cobrar para essa diligência específica, gira em torno de 2 a 3 vezes mais do que você cobraria para um comparecimento apenas de advogado em audiência. Veja, é uma demanda exclusiva de advogado, é uma demanda que nem todo advogado tem coragem de fazer. Não é nem falta de coragem, é falta de interesse. Eu mesma, eu não faço sustentação oral. Eu não tenho vontade, eu não quero e a gente não é obrigada a nada. Então eu não faço sustentação oral. Assim como eu, muitos colegas advogados não se sentem seguros ou simplesmente não querem fazer essa diligência. Por isso que o valor dela é super interessante. Por último e não menos importante, aqui no nosso top 4, nós temos o comparecimento em licitação. Já vou adiantar para você que essa demanda vai poder ser realizada por todo mundo, o que é ótimo porque estudantes e bacharéis também vão poder lucrar muito bem com essa diligência. Vamos destacar aqui alguns pontos. Quando a gente está falando de licitação, o que mais chega na correspondência jurídica é o pregão presencial. Você poderia ser contratado apenas para entregar envelopes e eu não estou falando dessa situação porque nela você vai cobrar igual a um protocolo que chega aí como demanda para você, mas eu estou falando do comparecimento nessa licitação do início ao fim, ali participando da fase de lances, literalmente de todas essas fases, de todas essas etapas. Pode durar um dia inteiro, gente. Pode inclusive ser remarcado para uma nova data, que aí você cobraria uma nova demanda. Em relação a valores de mercado, nós temos uma média entre 200, 300 e 400 reais para essa diligência. Aqui eu acho muito importante te dar um alerta. Na licitação, em regra, nós temos muitas folhas, muita documentação a ser impressa. Então, se você, na hora de passar um orçamento para o contratante, não lembra de dizer, olha, eu vou cobrar o reembolso mediante o recibo da gráfica, ou então, olha, eu até vou imprimir aqui no escritório mesmo, mas eu cobro X centavos por página de impressão, você pode sair até no prejuízo. Eu já fiz licitação com centenas de páginas, não que todas sejam assim, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Mas, em regra, nós temos mais de 100 ou 200 páginas de impressão. Se você não se atentou para a cobrança disso, não dá para chegar depois para o contratante e falar, ah, não, mas era óbvio. Não é óbvio. Você tem que deixar tudo descrito. Então, lembra de deixar ajustado com ele como que vai ser o reembolso dessas cópias para que não chegue uma situação de você cobrar R$300 para essa licitação e gastar R$200 só de impressão. E agora um bônus para você que ficou até o final. O que é que acontece, pessoal? Em todas essas diligências, vocês viram que, de fato, o valor vai ser bem interessante, mas elas vão demorar ali algumas horas ou um bom tempo para serem finalizadas. Qual é a minha dica para você? Uma diligência que talvez você nem esteja pensando, mas que você vai demorar 3, 5 minutos para realizar, é uma diligência de protocolo ou de despacho. Aqui, o valor da sua hora é muito acima de mercado. Se você cobrou 80, 100, 120 reais, imagina só, para 5 minutinhos de trabalho. Isso daí, vai fazendo com que a sua agenda se preencha cada vez mais de boas diligências e nada impede de você fazer essas outras que a própria diligência vai ter um valor superior às demais. Mas me conta aí, você já está fazendo diligência? Qual foi a mais lucrativa que você pegou até agora? Se você quer conhecer mais a respeito desse dia a dia do correspondente jurídico, me segue lá no Instagram, @fernanda.araújo. Até mais!